Opa, e aí, beleza? Eu tenho o costume de ouvir alguns podcasts gringos, né? Que falam sobre dados, que falam sobre a área de tecnologia. E há um tempo atrás eu esbarrei com um podcast específico que chama Catalog and Cocktails, alguma coisa do tipo. Que é um podcast que eles falam sobre vários assuntos relacionados à tecnologia e especificamente com dados. E em determinado episódio, eles trouxeram nada mais, nada menos que Bill Immon. Se você trabalha com dados e você não conhece Bill Immon, você é um Zé Não, na verdade, pra quem não conhece o Bill Immon, ele é simplesmente considerado o pai do Data Warehouse. E se você é novo na área, ainda não sabe nem o que é um Data Warehouse, basicamente o Bill Immon, ele é o autor de tecnologia mais relevante do mundo. Se eu não me engano, até hoje ele ainda é. Porque ele tem mais de 60 publicações. Ele é um cara bem dinossauro da tecnologia e ele tá produzindo coisa até hoje. Então, ele participou desse podcast, falou um monte de coisas polêmicas lá. Eu queria fazer um vídeo diferente aqui no formato de React, né? Ele esteve participando de outros podcasts que eu também escutei. Então, eu vou dar aqui uma perspectiva sobre algumas coisas que ele falou, de uma forma mais geral, até para dar um pouco de contexto, beleza? You wrote a post recently, and some of the things we discussed before is about loyalty. And I think this is something that was a big aha moment when we chatted about this, about loyalty to the technology versus loyalty to the business. Can you please expand on this? I think this is something that everybody needs to really understand and acknowledge. Today, people that work in corporations de facto work for the technology vendor. Now, in order to understand this, what this means... O que ele está falando aqui é que as pessoas trabalham para corporações, né, desde sempre, mas que na verdade as pessoas trabalham para os fornecedores de tecnologia. Como assim, né? Por exemplo, você trabalha numa empresa de varejo, num banco, seja onde for que você trabalha, se você é um especialista AWS, meio que você tá trabalhando para um vendor, né? Você tá meio que vestindo a camisa de um vendor. Mais ou menos isso que ele tá falando aqui, tá? Let me go back to the beginning. A long time ago, in 1960, in the beginning of things, it was thought that a programmer and a technician should be paid at the same level as a secretary. And in fact, they were. And when I started my first job out of college, I was paid like a secretary. I made $6,000 a year. And what happened is very quickly, people began to do computation and use computers, and they discovered that technical skills were quite important. So what happened was, as people were working in these corporations, they found that it was much easier to get a pay raise and to get an elevation in their career by going to a different company. And so quickly, the people began to be loyal to the vendors because it was the vendors that were the key to long-term advancement and success. And today you find that that attitude still holds true. People think that I was at a very large corporation just the other day, and the people were no more interested in what the technology was going to do for their corporation. They were interested in getting the new technology on their resume so they could jump ship. If you take a look at the careers of people that are in our profession... Aqui você pode ver que isso não é de hoje, né? É engraçado. Quando eu escutei isso pela primeira vez, ele falando sobre esse assunto, eu achei engraçado porque ele tá falando aqui dos anos 60, 70, tá ligado? E ainda hoje, a nossa área tem meio que esse comportamento, né? Eu posso dizer aí que teve muita empresa que eu passei, tá? Tanto como funcionário quanto como uma espécie de advisor ali, né? Fornecendo treinamento para a equipe ou algum tipo de mentoria que tem esse comportamento. Desde antes de eu trabalhar com dados, na verdade, né? Porque isso é uma coisa comum. O cara quer testar uma tecnologia, ele quer trabalhar com aquela tecnologia que tá no hype e tal. Ele acaba meio que forçando um pouco a amizade ali com a gestão da empresa para poder trabalhar com determinada tecnologia, não porque a tecnologia vai salvar o dia ou ser uma bala de prata ou algo assim, mas simplesmente porque ele sabe que se ele estiver trabalhando com aquela tecnologia, isso vai contar no currículo dele, né? E aí, tipo, se ele quer subir de carreira, se ele quer crescer de carreira, ele pode mudar de empresa, né? Que ele vai conseguir um salário maior. E é engraçado que ele falou que a galera... na época ganhava $6 mil por ano, né? Então, a galera pulou tanto de emprego até chegar no patamar que tá hoje, né? Até chegar no patamar de salário que tá hoje, né? And find out how many times they've changed jobs. You find that the IT profession is not at all like any of the other professions, just because the key to moving up the corporate ladder is not in the corporation, but by
an expert in a technology. Galera, ele explica aqui mais ou menos a história do início da computação agora, tá? Ele entra na questão aqui de como que surgiu a computação e como as coisas evoluíram ao longo do tempo, né? Só que ele fala isso de uma maneira meio longa e tal. Quem quiser aí, assiste o vídeo na íntegra para poder conferir a história. Mas resumindo, né, ele basicamente diz que aqueles tapetes indianos que eram feitos em vários formatos, desde antigamente, eles eram feitos em umas máquinas mecânicas, e essas máquinas elas trabalhavam com o conceito de cartão perfurado, e o Alan Turing foi o primeiro cara que teve a ideia de utilizar essas máquinas com um determinado padrão para poder quebrar o código de criptografia lá da Alemanha nazista, né? The first person ever to understand how these mechanical devices in India were able to control machines that build these wonderful rugs. After Alan Turing came along, they actually did start to build computers. The first computers were built by the U.S. Army. The U.S. Army wanted to build these tables to determine how to shoot their guns more accurately. And that was the first application of computers, and it was strictly mathematical. Eu já cheguei a ouvir isso aqui na graduação, que os primeiros computadores foram construídos pelo exército americano, né, para poder traçar míssil balístico e calcular coisas que eram totalmente para propósito bélico, né? E aí ele fala um negócio aqui engraçado, né, que logo a seguir. After that, the next organization that found out that they could use this kind of technology was the Mafia. The Mafia, you're laughing. I'm not joking. I'm telling you, it was the Mafia. The Mafia found out that they could use the computer to calculate racetrack odds, and in doing so, they could make more money at the racetrack. After that, the computer was thought. Pra você ver que loucura, né? Eu achei engraçado essa parte, eu queria mostrar pra vocês. Ele falou que a próxima coisa após o exército americano a utilizar computadores foi a máfia, né? Que na época eles descobriram que eles iam ganhar mais dinheiro se eles pudessem utilizar computadores para fazer um cálculo de rota melhor ali, né? Pra fazer a coleta do dinheiro, né? É engraçado como a nossa profissão teve esse início topzera aí, né? E é engraçado que esse negócio que ele fala assim, você tá rindo e tal, ele faz várias vezes aqui no papo, né? Porque ele fala algumas coisas meio engraçadas, assim, e não é esse único podcast que ele faz isso, né? Ele põe alguns podcasts para falar sobre a história dele, com a questão do Data Warehouse, com o surgimento do Data Warehouse, como ele foi perseguido pela indústria e tal. E ele sempre fala, você tá rindo e tal, né? Ele sempre fala isso, né? Que é tipo, meio ele tá falando sério e a galera ri achando que ele tá fazendo uma piada e tal, mas é porque é engraçado, né? É inesperado, né? No mínimo. E agora ele dá um resumão aí, como foi a história da computação até chegar no uso de computadores nos negócios, né? Em business, né? Para poder ganhar ali uma vantagem competitiva, e logo após já surgiram ali os bancos de dados com ali uma espécie de game changer, né? Tipo, melhoraram a performance dos negócios e possibilitaram uma série de outras coisas, né? E as coisas evoluíram quando surgiram os bancos de dados. Só que aí ele vai explicar aí uma questão que os bancos de dados eles surgiram com um propósito, né? Depois de um determinado ponto do surgimento dos bancos de dados, eles surgiram para ser ali a ferramenta principal para você fazer o transacional, né? Então, para você armazenar os dados do seu sistema, né? Tipo, se você é um banco e tem ali o saldo da conta dos seus clientes, se você é uma empresa de varejo, faz várias transações no caixa, né? É basicamente sobre isso, né? É você ter um local ali para que você possa guardar esse tipo de informação. E principalmente a IBM, entre outras empresas, sempre tiveram esse costume de lançar uma tecnologia com um objetivo, né? E hoje em dia, a galera da nossa área mais jovem aí pode achar que a IBM tá meio flopada, né? Porque ninguém mais usa soluções da IBM e tudo mais. Só que a IBM, ela sempre foi meio que uma lançadora de tendências, né? Eles até tentaram isso recentemente com o Watson, né? O IBM Watson, né? E nunca mais ouvi falar dele, né? Mas talvez pode ser minha bolha, né? O problema. Mas enfim, a IBM sempre tentou lançar a tendência, né? Quando eles vinham com um produto, eles vinham ali com... Não era só o produto, eles vinham, esse produto vai ser revolucionário por causa disso e disso.
disso e tal. Então, os vendors, né, os terceiros, os fornecedores de tecnologia, eles lançavam um produto querendo lançar uma tendência, né? E até hoje meio que isso ainda acontece, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Doing bank transactions properly. From army to mafia to your pocket. That's right. Bill, I think it's such an interesting thing to see the arc of computing. And obviously you had an opportunity to see many key milestones and evolutions and really be an architect behind a lot of that. What was some of the key moments around the sort of the revolution around the data warehouse? Like what was the key sort of golden moment that triggered to say like, oh, interesting, databases have gotten us so far, but we really need to approach sort of analysis of data, especially, but certainly other kinds of workloads as well, right? In a different way, and obviously that sparked all sorts of fun things, Inman versus Kimball, and all sorts of different things like that, right? So what was the kind of the golden moment that kind of triggered a lot around the data warehouse? Well, let me tell you. Ele comenta aí, né, sobre o surgimento do Data Warehouse, tudo que teve em volta disso, né? Ele até faz essa breve passagem aí, né, que os terceiros, os fornecedores de tecnologia definiam que os bancos de dados eram para isso, né? O motivo de se ter um banco de dados era para guardar transações, né? Para armazenar ali os dados que ocorrem no dia a dia do seu sistema, né? I grew up. I started programming in 1963, so I've kind of been there from the very beginning, and in the beginning, we had all of these applications, and that was that. And then all of a sudden, we had database management systems, and people, the theoreticians and the vendors came along and said the database should be a single source of data for all processing. Now that sounded like a good idea at the time, and given the applications and the advent of database and databases, that was a proper thing to say. But one day, that understanding of what a database should be locked people in. It said that this data has this purpose and this usage, and no more. And if it has any more, anything else, you're breaking the rules, and you're a nasty person to think about. The database, the data structure was like, this is how it will be used, and it was very fixed. That absolutely. É isso, né? Eles lançaram a tecnologia de banco de dados falando, ó, galera, presta atenção, a gente lançou essa tecnologia aqui, supimpaça, que é para vocês armazenarem dados de transação. Vocês vão pegar aqui esses sistemas que vocês estão construindo aí em Enterprise, né? Esses ERPs, né? Você pode, se você for olhar a história da computação, a história dos bancos de dados estão bem atrelados à história também dos ERPs, né? Então, basicamente era para isso, né? Os terceiros, os fornecedores de tecnologias diziam, ó, o banco de dados é para isso, para você armazenar dados aqui de ERP, desse seu sistema transacional aqui, as operações que você faz no dia a dia. Para isso e nada mais. And at the time, I happened to be a writer for a journal called Computer World, and I started to express the idea in Computer World that data could be used for more than just what you're locking it up for. And this was very threatening to people because even writing about it before there was a data warehouse, I have a collection of the letters in my office, and they're burned in my brain. One of them said that I should not be allowed to speak in public ever again. Another said that, oh, you're laughing. What are you laughing about? This is what happened. This is the reaction. People said... De novo, ele fica boladaço. Vocês estão rindo? Do que você tá rindo, cara? Eu tô falando sério, pô. Others said, oh, you're laughing. What are you laughing about? This is what happened. This is the reaction. People said, I'm an anarchist. I'm setting the industry back 25 years. I had other things that are not repeatable on a broadcast like this. And the notion that you could even think that there was a different notion of data was anathema. People were... Ele foi em outros podcasts, ele conta essa história em mais de um lugar, tá? E ele conta ângulos diferentes dessa história em mais de um lugar. Pelo que eu pude compreender e triangular aqui as informações, né? Basicamente o que ele quis dizer com esse papo é que essas empresas, Microsoft, IBM, Oracle, elas estavam acostumadas a serem as formadoras de opinião da época, as formadoras de opinião em tecnologia, porque elas investiam em pesquisa, tá? Elas investiam em pesquisa, assim, muito bravamente. O próprio Edgar Codd, que é o cara que veio com a ideia do banco de dados relacional, ele é um matemático que estava fazendo pesquisa para a IBM, né? Na época que
surgiram com essa questão do banco de dados, com essa arquitetura, né, do banco de dados relacional. Então, assim, a IBM, a Microsoft, a Oracle, elas estavam acostumadas a serem as lançadoras de tendência, né? E principalmente porque elas investiam em pesquisa, né? E esses caras que geralmente lançavam esses papers eram sempre tipo assim, o cara é um matemático, o cara é não sei o que e tal, o cara é um cientista da computação e tal, esses termos cringe aí, né? E o Bill, ele nunca foi da academia, tá ligado? Ele é um cara que gosta de escrever, né, ele tem um monte de publicação aí, de livro e tal, e ele é um cara que é muito com o pé firme na indústria, entendeu? Ele é um cara que prestou muita consultoria, é um cara que tem muita experiência de campo, né, e um cara que tinha uma visão um pouco diferente das coisas, queria testar algo diferente, ele tinha uma ideia diferente de como as coisas deveriam ser feitas, né? E na cabeça dele, você poderia fazer algo a mais com aqueles dados do que só armazenar, né? Porque o dado ali de transação, você está armazenando ele e aquela transação é viva, né? Ela começa de um jeito e ela finaliza de outro, né? Ele pensava desde esse início que você poderia fazer algo a mais com esses dados, sabe? Mas a galera meio que achou paia isso aí, pelo que eu pude entender, né? Os grandes caciques aí da IBM, Microsoft e Oracle, eles ficaram meio bolados aí com o Bill, porque ele não era um cara da academia, né? Então, quem é esse tal de Bill Iman para falar como a gente tem que usar a tecnologia que a gente criou, sabe? Tipo, é mais ou menos isso, sabe? E a gente que está acostumado a inovar e criar soluções e tecnologia aqui, e ditar os rumos da indústria, coisas assim. Quem é esse cara que está escrevendo numa revista, tá ligado? Tipo, o cara não tem nenhum doutorado, tá aí falando porcaria aí e tal, mais ou menos isso. E aí ele começou a ganhar um pouco de inimizade com esses players de mercado. Very threatened by it. What year was it? Pardon? What year was it? Oh, don't ask me hard questions. This was I don't know, 1970, 71, somewhere in that time frame. And the vendors went out of their way to I won't go into the details and which vendor, but the vendors went out of their way to make sure that I was trying to be muzzled like a dog. Ele fala que não vou entrar em detalhes de qual terceiro, de qual fornecedor que eu tô falando, mas assim, pelo que eu pude triangular aqui, cara, dos podcasts que eu... Bom, é isso, galera. O canal é pequeno, não tem muita gente que assiste, mas se você achou legal esse formato aqui, né, de trazer comentários sobre uma fofoca da nossa área aí, alguma coisa nova aí que a galera tá discutindo lá na gringa, se inscreve aí no canal, comenta aí se você curtiu esse formato e tal. Que se tiver aí o comentário de as 3 pessoas que acompanham o canal, pode ser que eu faça uma parte 2 desse papo aqui, beleza? Então é isso, se inscreve aí no canal e até a próxima. Abraço! Quem quiser aí, assiste o vídeo na intro. Eu queria fazer um vídeo diferente aqui no formato de react, né? E ver se alguém acaba gostando desse formato. E ver se esse formato é agradável para testar esse formato e ver se alguém curte e tudo mais.